Olá, meus amores. Então vamos continuar, né, a correção dos exercícios que foram passados para casa. Então nós ficamos de ver, né, a partir da questão G em diante, né? Nós vimos a F, terminamos a F e agora vamos partir para G, né? A verdade é que isso tudo é muito relativo. Então aí a oração, né, que era para ser analisada era essa oração aqui, né? A subordinada, certo? Aí a gente tem um transpositor aqui, beleza? É uma oração subordinada a subordinante, que é verdade certo? Então, lembrando que a gente tem que sempre perceber o verbinho, né? O verbo da oração principal. Então, desculpa aí, gente. A tremedeira. Então, gente, aqui a gente tem um sujeito, né, certo? E um verbo de ligação. Então, essa estrutura aqui, né, já me faz perceber claramente que essa oração aqui todinha, se a gente tem essa estrutura, né, sujeito, verbo de ligação, obviamente que essa oração aqui vai assumir uma função predicativa, certo? Esse substantivo, né, esse valor substantivo, na verdade, está ligada ao relativo, né, na verdade o relativo, né, que é esse adjetivo aí, né, ele está assumindo essa, a gente pode sintetizar, né, ele está exercendo essa função aí de predicativo, né, de adjetivo, de qualificativo, é um elemento que qualifica, né, a verdade é que tudo isso é muito relativo, certo? Então, essa estrutura aí já me indica que é uma oração subordinada, substantiva, né? Quando a gente fala substantivo, a gente também pode acrescentar, né, os adjetivos aí, né? Oração subordinada substantiva, predicativa, certo? Beleza? Então, prosseguindo aí. H, né? Parece muito com a de cima. É verdade que tudo isso é muito relativo. Então aí, né? Apesar de terem mais ou menos um valor, né, semântico parecido, né? É verdade, tem uma estrutura um pouco diferente, né? É verdade isso, né? Isto. Cláudio César Henriques fala que a gente pode substituir, né, a oração toda por isto, né? Então aqui a gente tem uma estrutura inicialmente, né, com o verbo de ligação. Então, aqui, né, a gente pode perceber que isto é verdade. A gente não tem, né, na verdade, nós não temos aí um sujeito, né? Esse sujeito, ele aparece na oração subordinada. Isto é verdade. Se a gente for perceber pela troca, né? É verdade isto. Então, é uma oração subjetiva, certo? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Estou avisando de que haverá uma cilada. Ora, estou avisando de que haverá uma cilada, é minha oração subordinada, certo? Então, esse verbo avisar aqui, né, eu tenho que prestar atenção, né, essa locução verbal aí, né, eu estou avisando, né, esse verbo, né, avisar, ele é um verbo bitransitivo, né, dá para perceber porque ele tem dois objetos aí, certo? Ele tem um objeto direto, que é representado pelo esse o aqui, né, por essa ênclise aqui, o objeto direto eclítico, né? Certo? Objeto direto. E de que haverá uma cilada,
né? Eu tenho aí uma preposição de, né? Então, estou avisando, é como se eu estivesse falando assim, estou avisando ele, né? Estou avisando ele disto, certo? Disto que, né? Estou avisando-o de que haverá uma cilada. Então, esse termo aqui, ele está exercendo uma função sintática de objeto indireto, certo? Então, aí a gente tem, né? Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Beleza? Vamos prosseguir aí. Fizemos com que... É isso? Não. Aqui nunca se afirmou que não poderia haver mudanças no grupo. Então, aqui, né, esse aqui nunca se afirmou, né? Se a gente for analisar esse verbo, o que não afirmou, né? Que não poderia haver mudanças no grupo, né? As mudanças não se afirmaram. Aquilo que não poderia haver, né? O que não poderia haver mudanças no grupo não se afirmou. Não se afirmou que não poderia haver mudanças no grupo. Não se afirmou isto. Ora, isto não, aqui nunca se afirmou. Então, esse isto, ele está exercendo, né, né, se a gente for substituir nessa oração inteira por isto, ele está exercendo um valor de sujeito, né? Então, uma oração subordinada substantiva subjetiva, certo? K. Fizemos com que tudo fosse explicado. Ora, fizemos com que tudo fosse explicado. Então, se a gente for perceber, né? Esse verbo aqui, no caso, se a gente for seguir a lógica, né, do Cláudio César, a gente pode substituir, né, essa oração aqui por isto, certo? A gente fala fizemos isto, né? Não fizemos com, né? Com que, né? Esse com que aí é só uma estrutura que não tem esse com aqui, ele não pertence, né? Ele não rege o verbo fazer aqui, né? Fazer é transitivo direto, né? Fazer isto, no caso aqui, né? Então, a gente tem essa oração aqui, né? Com oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, certo? Quem tudo quer, nada tem. Quem tudo quer, nada tem. Então, aí, o que vocês colocaram aí? O que vocês pensaram aí nessa? Na letra L. Quem tudo quer, nada tem. Então, essa estrutura aí, né, a gente percebe que ela pode ser quem tudo quer, né? Esse quem aí, né, já indica tudo, né? Nada tem quem tudo quer. Quem tudo quer, nada tem. Então, quando Cláudio César fala, né, que quando uma oração transposta, né, ela é representada, ela tem, né, na sua estrutura o quem, né? Você é só uma questão aí de... Peraí, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Olha aí o que ele fala, né? No caso de uma oração, né? Substantivo iniciar-se por quem, precedido ou não de preposição, a equivalência proposta poderá substituir-se por o isto por este. Trata-se de uma simples questão semântica. E isto se refere a coisas e quem a pessoas, certo? Então, vamos voltar para lá. Então, aqui a gente consegue perceber a mesma estrutura. Quem tudo quer, nada tem. Então, este, né? E não isto. Este, nada tem. Então, aí eu já consigo perceber que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, né? Minha letra belíssima aqui, né?
Tenho mais confiança em quem é feio. Isso daqui eu já coloquei uma vez para vocês, né? Tenho mais confiança em quem é feio. Na verdade, quando eu fui explicar, né, as completivas nominais, certo? Esse confiança aqui, né? Confiança, né, é o nome, no caso aqui, né, e esse em quem, confiança em algo. Quem tem confiança em algo, né, em alguma coisa, certo? Ou em alguém. Então, trata-se de um nome, né, e esse aqui é um complemento que completa, né, o sentido de confiança, certo? Que é esse substantivo aí abstrato, né? Lembra que eu falei que as completivas nominais, né, e o complemento nominal, na verdade, ele se difere, né? Um dos recursos para a gente identificar os complementos nominais são os substantivos abstratos, né? Então, confiança aí é um substantivo abstrato, certo? Então, em quem é feio, né, é um complemento desse substantivo confiança, certo? Então, ela é completiva nominal. Eu já até dei esse exemplo para vocês aí, certo? Não tenho certeza se poderei escrever o discurso. Não tenho certeza se poderei escrever o discurso. Não tenho certeza se poderei escrever o discurso. Beleza? Então, é a mesma lógica dessa aqui de cima, da M, né? Esse certeza é um verbo ou é um substantivo? É um substantivo abstrato, né? Não tenho certeza, né? Se poderei escrever um discurso. Se poderei escrever um discurso, completa o sentido de certeza. Então, ela também é completiva nominal. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Beleza? Convém que acertes pelo menos uma questão. A gente tem, né? Continuando, então, né? Convém que acertes pelo menos esta questão. Convém isto, né, gente? Isto convém, certo? Substantiva subjetiva, substantiva subjetiva, certo? Oração subordinada substantiva subjetiva. Desculpa. Os mais revoltados não entenderam de onde surgira aquela proposta. Então, de onde surgira aquela proposta, né? Não entenderam. Entender isto. Não é entender disto, né? A gente não tem essa preposição de aqui, não é regida por esse verbo. Quem entende, entende algo, não entende de, né? De onde ele está só acompanhando, né? O pronome aí no caso, né? O onde, né? De onde surgira aquela proposta, certo? Então, é uma subordinada objetiva, substantiva objetiva direta. Objetiva direta, certo? E por último aí, né? A letra Q, certo? Por último aí, letra Q. Você ainda vai acabar descobrindo com quantos paus se faz uma canoa. Você ainda vai acabar descobrindo com quantos paus se faz uma canoa. Uma ameaça aí, né, na verdade. Então, descobrir, acabar descobrindo. A gente vai acabar descobrindo, né? Descobrir isto, né? O mesmo caso aí, não confundam essas preposições, vocês têm que analisar o verbo, né? E aí essa relação, essa substituição pelo pronome, né?
E o pronome é descobrir isto, né? Descobrir algo, certo? Então, é objetiva direta. Objetiva direta. Certo? Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Vamos para a seguinte, número 2. Era para dividir os períodos, né, e classificar. Depois explicar porque apenas um deles pode ser reescrito, né? Na verdade, com oração de agente da passiva, certo? Então, vamos lá. Quem me conhece certamente entenderá a minha situação. Então, aí, o que a gente pode fazer nessa letra A, né? Quem me conhece certamente entenderá a minha situação. Dividiram dessa forma? Quem me conhece certamente entenderá a minha situação. Então, aqui a gente tem essa oração aqui como principal, oração principal, e essa oração subordinada, certo? Então, essa oração subordinada é uma, lembra do quem, né? Que pode ser substituído por este, certo? Este certamente entenderá a minha situação, beleza? Então, este assume a função sintática de sujeito, então ela é uma oração subordinada subjetiva, beleza? B. Não cabe numa situação dessas que você perca o controle. Fizeram essa, gente? Então, não cabe numa situação dessas, tem o transpositor aqui, né? Que você perca o controle. Então, aqui eu já sei que essa é a subordinada, né? E essa é a oração principal. Não cabe numa situação dessas que você perca o controle, beleza? Então, o que eu vou analisar aí? A segunda oração, né? Não cabe isto, certo? Isto não cabe numa situação dessas. Então, aqui eu sei que eu tenho uma subordinada substantiva subjetiva, né? Porque conseguindo fazer, né, essa estrutura aqui, né? Analisar dessa forma, né? Substituindo pelo pronome isto, né? Eu sei que aqui não tem sujeito, né? Que você perca o controle não cabe, certo? Isto não cabe numa situação dessas. Sei pela troca que esse isto aqui assume uma função de sujeito. C. Por estas bandas ainda se fala que existem lobisomens, beleza? Então, na letra C, né? Como é que eu vou separar, né, essas orações aí? Então, por essas bandas ainda se fala que existem lobisomens. Primeira oração, oração principal, certo? Por essas bandas ainda se fala, oração principal. Que existem lobisomens é oração subordinada, substantiva, subjetiva também, certo? Então, que existem lobisomens, eu posso substituir por isto. Por estas bandas, isto ainda se fala por essas bandas, né? Então, isto assume a função de sujeito, certo? Oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Então, o que a gente pode concluir disso? Que só o primeiro período pode ser reescrito na voz passiva verbal com oração substantiva agente da passiva. Por quê, né? Porque ele é o único que está na voz ativa com o verbo transitivo direto, né? Certamente minha situação será entendida por quem me conhece, certo? Quem me conhece certamente entenderá a minha situação. A minha situação será entendida por quem me conhece. Então, a gente pode fazer essa estrutura aí na voz passiva. Belezinha, gente? Então, beijos. A gente continua na próxima aula. Tchau, tchau.